Escaneamento de políticas públicas brasileiras de alimentação a partir do Nourishing Framework. Bom, a obesidade ela mais que triplicou o número de obesos entre 1975 e 2016, segundo dados da WHO, da World Health Organization. Além disso, 2,8 milhões de pessoas morrem em decorrência dessa doença, né? Seja então de fato pela comorbidade da doença ou por outras doenças correlacionadas, como diabetes, hipertensão, entre outros. No Brasil, 12,5% de homens e 16,% de mulheres adultos já estão obesos, isso desconsiderando aí os números do sobrepeso. Então isso torna, toda essa situação, ela faz com que a obesidade ela seja um grave problema de saúde pública. E para isso, diversos governos do mundo todo têm sido observado um crescimento grande de esforços ao redor do mundo. Tendo em vista esse processo, a World Cancer Research Foundation, WCRF, eles desenvolveram então a Nourishing Framework. Essa Nourishing Framework ela é utilizada para categorizar e identificar as políticas que estão em andamento, né, implementadas nos governos, mas também para direcionamento de novas políticas. No Brasil, por exemplo, entre as políticas vigentes, tem o Plano Nacional para Alimentação Adequada e Peso Saudável, que é um plano que está inserido dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é analisar as políticas públicas brasileiras de alimentação a partir das categorias da Nourishing Framework. Bom, a Nourishing Framework, então, ela trabalha com 3 domínios principais: o sistema alimentar, o ambiente alimentar e a comunicação para mudança de comportamento. Cada um desses domínios eles têm algumas áreas políticas que devem ser categorizadas nesse sentido, e elas vão estar relacionadas a algumas ações, como por exemplo no N, ele está ligado muito às normas e regulamentos relacionados às informações nutricionais, então listas de nutrientes e assim por sequência. No que tange aos métodos e procedimentos, a pesquisa ela foi realizada inicialmente a coleta dessas PPBAs no período de 2003 a 2017. Após essa coleta, foi feita a inserção dessas políticas no software QTA Miner, que foi o software utilizado como suporte para as análises da pesquisa. Após a inserção, foi feita a classificação das políticas segundo o ano de publicação. Posteriormente a isso, a gente fez então a categorização segundo a Nourish Framework, né, os dados da World Cancer Research Foundation. E aí, para a categorização, a gente utilizou a análise de conteúdo de Bardan. E aí, no que tange a essa duplicidade, alguns termos, né, algumas frases das políticas, elas eram possíveis de categorizar ela em mais de uma área política. Então, isso foi feito sempre que necessário. E aí, por fim, então, as análises estatísticas dos dados. Como resultados, a gente encontrou 8 políticas no período de 2003 a 2017, tendo maior destaque entre os anos de 2013 e 2014, o que tem uma relação direta com o desenvolvimento e lançamento do Plano Global de Controle e Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, liberados aí pela World Health Organization. Em relação à Nourish Framework propriamente dita, o ambiente de alimentos foi o domínio com maior índice, né, com maior predominância, uma vez que ele tem um maior número de áreas políticas disponíveis. Porém, a comunicação para a mudança de comportamento teve áreas políticas muito importantes, principalmente no que tange a informação e educação e de aconselhamento aí da população em relação às questões nutricionais. Após isso, então, a gente fez um diagrama de similaridade, um dendrograma de similaridade, levando em consideração o coeficiente de Jacquard, onde ele vai classificar, trazer essa similaridade levando em consideração o índice de 0 a 1, sendo quanto mais próximo de 1, maior o nível de similaridade. E a gente observou que todas as áreas políticas elas têm uma similaridade muito alta entre elas. Porém, na hora de fazer do software entregar os resultados, ele faz uma nova classificação em relação à abordagem tradicional. Ele readapta as áreas políticas em novos domínios. No geral, então, as considerações finais do trabalho, a gente identificou que as políticas públicas brasileiras de alimentação elas estão muito direcionadas no processo de alterações de padrões de consumo, e por isso tem aí esse desenvolvimento e implementação de políticas cada vez maior.
O ambiente de alimentos ele é o domínio com maior destaque entre os domínios do Nourishing Framework, ainda que as políticas de rotulagem e taxação, que são políticas dentro desse domínio, tenham se apresentado como baixa predominância. É imperativo ressaltar que essas políticas de rotulagem, ainda que tenham sido observadas de modo baixo, a gente tem então em 2018 o acordo do Mercosul, que é para alteração e cuidado maior em relação às rotulagens. E em relação às políticas de taxação, há diversos acordos, que são observados entre o governo e a iniciativa privada, a indústria de alimentos, para um maior cuidado em relação à produção e o método de venda desses produtos. Bom, aqui estão algumas referências do trabalho. Muitíssimo obrigado.